Saudações alvinegras, galera. Mais um vídeo aqui do nosso Cantinho Botafoguense no YouTube. Esse espaço, como eu falei no vídeo anterior, de boas-vindas, né? É um espaço para a gente bater um papo sobre o Botafogo, falar sobre os jogos, o momento atual, mas também lembrar histórias, né? E eu gostaria de lembrar uma aqui para vocês, e quem não viu ainda, ela já foi compartilhada algumas vezes no nosso blog Cantinho Botafoguense, que eu peço para que vocês, né, sempre deem uma olhada lá, que nós temos publicações diárias. E eu queria lembrar para vocês, poxa, uma lembrança boa em um momento ruim. Um momento em que o Botafogo colecionava aqueles anos de jejum, né? Eu sou natural do Rio de Janeiro, morava lá na época. Bom, eu tenho 46 anos de idade, né? Então isso aqui foi em 85, quando eu tinha 6 anos ainda. Estava provavelmente no CA, que é a alfabetização, né? Que é a letrinha indecisa, sem saber ainda escrever direito, a letrinha totalmente disforme. E eu tenho uma vaga lembrança, eu guardo com carinho o que resultou desse momento. Foi aí que eu acho que o botafoguismo despertou em definitivo na minha vida e passou ali a ser uma, puta, eu diria uma doença saudável, se é que existe isso, né? Bom, foi o seguinte, eu lembro que naquele Campeonato Carioca de 85, o Botafogo, que atravessava uma fase miserável, ele fez um estadual horrível, se eu não me engano terminamos em oitavo, nono lugar. E um certo domingo, não recordo ao certo, mas creio que foi um jogo contra o Goitacás. Nós perdemos e eu, ouvindo o jogo na sala com meu pai, eu desandei em prantos. Chorava, 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 né? E meu pai, puta, meio que sem acreditar até, creio eu, ele começou a observar. E eu, agora não recordo se foi uma sugestão minha, né? Uma conversa que eu tive com ele à época. Eu escrevi uma carta pro Botafogo. Na verdade, foi uma carta de desabafo, né, cara? Em que, resumidamente, eu falava que, puta, eu tinha 6 anos, né? E meu sonho era conhecer o Botafogo que meu pai conheceu. O Botafogo mágico dos anos 60. Meu pai viu aqueles títulos, viu aquela seleção alvinegra, né? E eu, nascido em 79, eu estava no meio do jejum e era só time desgraçado. Na verdade, nem tanto os times desgraçados, mas era um período horrível pro Botafogo, né? E eu escrevi aquela carta de maneira muito natural, assim, muito ingênua, muito botafoguense. E o meu pai ficou comovido ao ponto de pegar o meu rascunho, que eu brinco, né? Foram quase um hieroglifos, aquela escrita totalmente confusa, né? Porém muito sincera. O meu pai pegou de punho e, obviamente, né, formulou uma carta bem maneira explicando, né, a situação, encaminhou à época via fax, né, não tínhamos nada do que nós temos hoje, e-mail, celular, nada. Enviou por fax sem nenhuma pretensão também para as redações do JB e do Globo, onde nós tínhamos dois botafoguenses que eram colunistas, né, o saudoso João Saldanha, Sandro Moreira. E nessa carta o meu pai explicou: olha, estou encaminhando para vocês. Mandou minha carta original também, né? Minha cartinha toda confusa. Esse aqui é meu filho Rodrigo, 6 anos. Puta, queria compartilhar com vocês, não sei nem por qual motivo, esse momento de tristeza absurda dele com o Botafogo, com esse momento. E isso foi em 85. E, cara, chegou ao ponto que ambos publicaram em suas respectivas colunas tanto o Saldanha no Globo Impresso, como o Sandro Moreira no JB. Publicaram a minha carta de 6 anos, que eu vou até compartilhar com vocês aqui, se der para ver. Quer ver? Aqui é a coluna do Saldanha, ó, de 27/11 de 85. Meu pai comprou umas 2 ou 3 edições do jornal impresso e eu tenho comigo até hoje. As páginas já estão amareladas, já estão velhos, né? Estamos falando aí de 40 anos. Então, não sei se dá para ler ali, né? A cartinha. O Saldanha diz: eu tinha escrito que um garoto de 8 anos escrevera uma carta, um garoto botafoguense. Engano. O garoto se chama Rodrigo e tem 6 anos. A carta é assim. Aí tá lá falando a cartinha, né? Falando que eu não aguentava mais sofrer pelo Botafogo e tudo que eu queria ver era o Botafogo campeão, igual meu pai via, que não aguentava mais ser
motivo de chacota na escola, e é verdade. Eu recordo vagamente, talvez eu fosse o único, ou um dos dois únicos botafoguenses na época na sala. Então o Saldanha publicou essa carta. O Sandro Moreira aqui também, vocês estão vendo, ó, dia 7 de novembro de 85. O Sandro Moreira também publicou, aqui fica mais fácil para ler, ó. Bem aqui, ó. Uma é de um menino de 6 anos, Rodrigo, escrito com sua letra ainda indecisa, mas com o sentimento de um torcedor magoado. É curta e simples. Aí vocês leem aí, né? Então, essas duas cartas saíram nos jornais. Obviamente, eu não fazia nem ideia de que meu pai havia feito isso, né? Não tinha dimensão nenhuma. E alguns dias depois, eu recebi uma carta do Botafogo, isso já não recordo exatamente, mas eu guardo até hoje comigo também, assinada pelo então presidente Altemar Dutra de Castilho e os jogadores da época, em que a carta, né, dizia basicamente que para eu não me entregar, que o Botafogo é assim mesmo, é imortal e que muito em breve daria a volta por cima e eu teria momentos de felicidade, de alegria extrema com o Botafogo. Eu era criança de 6 anos, obviamente eu não tinha ideia nenhuma, né, da situação como um todo. E aí sim, eu lembro que nos anos seguintes, né, já frequentando o Maracanã, na época com meu pai, com meu avô, que era vascaíno, e acompanhando o Botafogo naquele miserê, mas realmente eu não recordo das cartas, né, publicadas. Eu tinha essa cartinha do Botafogo aqui. E em 89, em janeiro de 89, nós nos mudamos aqui para o Espírito Santo, Vitória, onde eu moro até hoje. Coincidiu, eu já me entendia por mais gente, né, já tinha meus 10 anos, que justamente naquele ano a gente quebrasse o jejum desgraçado que a gente vivia, né, cara? E puta, a partir daí foi, bom, estalo, né, cara? Tô compartilhando esse vídeo porque eu tava arrumando minhas gavetas e achei essas duas cartinhas. E, porra, bateu uma saudade da peste, cara. Apesar do que o nosso momento hoje é muito melhor, claro, né? Esportivamente falando. Mas queria compartilhar esse momento com vocês, esse botafoguismo doente, cara, que a gente tem. Puta, e é tão bom, né, cara? É tão bom. É um clube que não é acostumado a títulos, nunca foi, né? Mas talvez sejamos os torcedores mais sinceros, cara, que existe. Ser botafoguense, cara, não é pra qualquer um, não, cara. E vem de berço. E nós, desde pequenos, como vocês viram aí no exemplo, eu com os meus 6 anos, a gente leva isso no peito para sempre, para sempre. Então, queria resumir, mostrar essa historinha para vocês, uma curiosidade na minha vida como botafoguense. E é isso, cara. Até o próximo. E eu queria, para finalizar hoje, vou deixar mais uma sugestão de música aí, de banda. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui uma banda e o link de uma música chamada Vanilla Muffins. Espero que vocês gostem também. Valeu! Saudações, Avinegros, até a próxima.